pessoal, tudo bom? Então, iniciando aí mais uma aulinha, né, sobre romantismo, né? Na aula passada a gente viu, assim, uma ideia geral sobre o romantismo, tá ok? Bom, tá um pouco frio, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá, começar romantismo em Portugal, né? O romantismo, ele é um conteúdo muito longo, né? Como já falei nas outras aulas, então a gente vai dividir ele é, em várias aulinhas, tá ok? Enfim, né? Bom, Bom, gente, então, dando continuação, vamos falar um pouquinho sobre o romantismo em Portugal, tá ok? Eu vou falar da poesia e da prosa ao mesmo tempo, tá ok? Porque o fenômeno das gerações em Portugal aconteceu em todos os gêneros literários existentes, tá ok? Ao contrário do Brasil, que aconteceu somente na prosa, tá ok? Bom, então o romantismo em Portugal ele tem início com o poema Camões de Almeida Garré, mais ou menos aí em 1825, eu acho que é isso, tá ok? E ele vai se estender aí por um longo período, até chegar na famosa polêmica, né, que foi a questão Coimbra, onde nós temos início aí o realismo em Portugal, tá ok? E aí a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá bom? Então, gente, como eu já falei, o romantismo em Portugal ele é dividido em grandes gerações, tá ok? Bom, então vamos para a primeira geração. A primeira geração, ela apresenta assim, ela é um pouco diferente daqui do Brasil, tá ok? Ao mesmo tempo que ela é nacionalista, alguns autores dessa primeira geração apresentam um pouco de, digamos assim, meio que algumas características da escola literária passada, que foi o arcadismo. Então, vamos lá. Os autores da primeira geração romântica em Portugal foi Almeida Garré, né, que introduziu o romantismo aqui no Brasil, né, um poema Camões que fala, ele ainda está nesse poema Camões ele está um pouco preso, né, algumas características árcades, né, enfim, e ele é muito nacionalista, né? Ele fala mesmo dessa luta épica, né? Dessa vida atribulada de Camões. E também ele traz um pouco do medieval. Lembra que a gente estudou o humanismo lá atrás? Então, ele traz um pouco desse negócio medieval, né? E escrevia as peças também, né? Mas só que ele meio que introduz o teatro, né, moderno, né? Lembrando que o romantismo em Portugal ele dá início à chamada era romântico ou moderno, né? Então o Almeida Garré ele introduz o teatro, né? Mas enfim, aí você vai se perguntar, mas ele não escreve... quem introduziu o teatro não foi Gil Vicente, né? Aí não, né? O Gil Vicente ele inovou o teatro, digamos assim, em Portugal, né? Mas ele escrevia de acordo, ele era mais popular, sabe? E já o Almeida Garré, ele já era mais de acordo com a burguesia, né? Ele escrevia para agradar a burguesia, né? Que dava as cartas na época lá no século XIX, não é mesmo? Bom, peraí só um instantinho. Então, gente, continuando, ainda em Almeida Garré, então por esse fato, né, dele fazer essa questão do teatro, ele escreve, inclusive, resgatando um pouco desse medieval, ele escreve um alto a Gil Vicente, né, em homenagem aí ao escritor Gil Vicente que inovou o teatro português, tá ok? E agora vamos a um outro autor, né, que foi quem? Foi Alexandre Herculano, né? Alexandre Herculano, ele é conhecido aí por ele misturar um pouco do histórico com misturar histórico com fictício, digamos assim, né? E ele me lembrou muito quando eu estudei ele, me lembrou muito José de Alencar, porque ele faz isso nos romances históricos dele, né? E também Alexandre Herculano, ele vai criticar muito o celibato clerical. Aí você vai se perguntar assim, Giovanni, você falou grego, o que que significa
celibato clerical, né? Até eu me enrolo para falar, né? É o, é o amor impossível, né? Entre o padre e como é que eu posso dizer? Uma mulher, né? Algo que não pode acontecer, né? E ele critica justamente isso. Ele me lembrou muito essa de Queiroz, um grande escritor realista, né? E que ele escreve, eu tenho um livro aqui, ele escreve O Crime do Padre Amaro, né? Que fala sobre esse assunto, tá ok? E nós temos aí a segunda geração, né? A segunda geração nós temos é, algo ligado à morte, né? Mais negativa, digamos assim. Enquanto a primeira era nacionalista, apresentava algumas características do arcadismo, essa já é mais negativa, mais ligada à morte, né? E os autores são Camilo Castelo Branco e Soares de Passos, tá ok? É porque eu anotei aqui o nome dos autores porque eu não lembro de todos, tá ok? Então, gente, Camilo Castelo Branco, né? Ele teve uma vida muito atribulada, né? Também. E ele é conhecido porque ele escrevia, assim, de acordo com o gosto popular. E aí você pergunta, Giovanni, o que, é que vem a ser isso, né? Ele escrevia de acordo com o Ibope, né? Assim como nós temos as novelas hoje em dia, né? Principalmente da Globo, né? Não criticando nem nada, mas o pessoal assiste mais as novelas da Globo, né? Quando uma novela ela não está fazendo muito sucesso, ela tem um período muito curto para ela ser passada, mais ou menos 5 meses, né? E aí ela acaba. Mas quando a novela vai fazer sucesso, é uma novela de sucesso, ela tem por volta de 8 meses, né? É a mesma coisa com os autores românticos, né? Principalmente Camilo Castelo Branco. Ele escrevia de acordo com o gosto do público, né? Se o público não estivesse gostando muito de uma personagem, né? Ele ou ele matava a personagem ou ele mandava essa personagem para fora do romance. E como que ele fazia isso, né? Sem se matando. Ele mandava a personagem fazer uma longa viagem, né? E às vezes não voltava nunca mais, não é mesmo? Enfim, e era isso, né? E Camilo Castelo Branco também tem um romance dele chamado Amor de Perdição, que é muito parecido com o romance que ele teve com a Ana Place, né? A Ana Place foi o grande amor da vida dele, né? Ela era casada e que abandonou tudo para viver com o Camilo Castelo Branco, entendeu? Bom, Camilo Castelo Branco basicamente é isso, né? E nessa obra, Amor de Perdição, o que que ele vai retratar, né? Ele vai tratar do amor entre Simão e Teresa, né? É um triângulo amoroso, né? Porque tem mais uma, né? Nós temos a Mariana, né? Que tem o amor passional. O que significa ser esse amor passional? É aquele amor que fica só no consciente, né? A Mariana amava, né? Fazia de tudo por ele, né? Ela é tão besta que ela pegava as cartas da Teresa e levava até ele quando ele estava na prisão, né? Depois ele é preso porque ele mata um primo da Teresa e depois ele é mandado para a Índia, né? E já a Teresa ela é mandada para o convento, né? Mas o final da história, aí vocês vão ter que ler para saber, tá ok? Porque esse amor aí é bem característico dessa segunda fase, né? Aquele amor assim que não chega a acontecer de verdade, né? Enfim, por questões das famílias terem ideologias diferentes, né? Porque o filho é, acho que matou um empregado da outra família, né? Enfim, toda aquela questão aí que, enfim, é uma treta tritada, né? E o segundo autor nós temos Soares de Passos, né? Ele tem assim um pouco dos livros dele é muito, como é que eu posso dizer, é muito negativista, muito ligado à morte, né? Todo um sentimento aí de morbidez, né? E o único livro dele foi o que? Noivado no Sepulcro. Olha só como a criatura é, né? Como que pode, gente? Imagina um noivado no sepulcro. Como que será isso, gente? Enfim, vamos para a terceira geração. Nessa terceira geração, ela já está tendo já está meio que se desmembrando, já tem alguns prenúncios aí do que a gente vai encontrar já no realismo, né? E nós temos dois autores, nós temos João de Deus, né? O autor aí peraí, só um instante.
Bom, gente, voltando, né? João de Deus, ele é um homem de um texto só, né? Seu único texto, né, que nós temos aí, o único livro, foi Campos de Flores, né? O único texto dele que já possuía alguns prenúncios já do realismo, né? E o segundo autor dessa geração romântica portuguesa foi Júlio Diniz, né, gente? Júlio Diniz, ele é conhecido por sua grande obra, né? O único livro que ele escreveu, que foi o que, gente? Esse livro, né, ele já foi tema de novela, né? Já virou aí uma novela e acho que já passou na televisão, né? Que foi o que? A famosa Pupilas do Senhor Reitor, né? Essa história é bem bacana, né? Eu não tive a oportunidade de ler, mas eu aconselho vocês a lerem, né? Trata a história de duas moças, né, que vivem aí sobre os cuidados do senhor reitor, né? E aí uma é apaixonada pelo lavrador e outra é por um médico, né? E aí depois uma irmã gosta do namorado da outra e a outra gosta do namorado da outra e aí fica numa surubada, numa tretada braba, entendeu? Que não tem como a gente, mas no final acaba tudo bem, tá bom? E um detalhezinho que eu esqueci de falar sobre Alexandre Herculano é que em Folhas Caídas e Viagens da Minha Terra, né, nós já temos, ele já tem assim características bem ligadas ao romantismo, essa questão do sentimentalismo, né? O nacionalismo também é, sabe? Mas tem algumas coisas ainda ligadas ao bucolismo, enfim. Mas já nesses dois livros, Viagem da Minha Terra e qual é o outro livro que eu esqueci? Folhas Caídas, tá ok? É porque eu boto tudo anotadinho pra eu ir lembrando na hora que eu vou explicando, tá ok, gente? E assim, Viagem da minha Terra, você que vai tentar o ERJ, né? Cai muito, tá bom? Você que quer tentar letras, você que quer fazer aí. O exame de qualificação aí não cobra muito questão de literatura, né? Quando cobra, é mais no segundo exame de qualificação, mas é textos mais do modernismo, sabe? É bem mais pra cá, mais pro nosso século, né? Do século XXI. E, mas no exame discursivo, quem vai fazer para letras, né, a parte de literatura, cai esses textos aí romântico português, tá ok? Do realismo também, tá bom, gente? O que eu tinha para falar era isso, tá ok? Tá um frio do escambau, tá ok? Eu já tô aqui todo agasalhado, tá ok? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço aí a todos.